todos, aqui quem tá falando é Arthur, e no vídeo de hoje a gente vai resenhar, eu vou folhear o livro Paleomítico, um RPG de Stone and Sorcery da Osprey Games. Vocês podem ver aqui, é um livro pequenininho, ele é um pouquinho maior que um A3, um dedinho maior que A3, bem acabado, né? Capa dura, colorido, tá? Eu vou folhear ele com vocês e vou explicar um pouquinho do que se trata. Vamos lá. O Paleomítico ele brinca com essa ideia do Paleolítico, né? O período histórico da humanidade que a gente conhece como Idade da Pedra, né? A pré-história, Idade da Pedra Lascada. É a época em que os seres humanos tinham menos ferramentas, quando começam a surgir as ferramentas. Então, as armas e utensílios, né, são feitos de ossos, gravetos, pedras lascadas, nada muito trabalhado. A gente não tinha um trabalho com metal ainda e coisas desse tipo. E o jogo ele é sobre isso, sobre um mundo fantástico, mítico, aonde ainda estamos na pré-história, sem grandes civilizações, sem a escrita ter sido inventada, mapas, pô, nem se diga, ninguém usava essas coisas ainda. Você tem um forte elemento aqui de tribalismo, né? E começa a ter uns assentamentos. É bem legal. Ele vai te apresentar aqui essa brincadeira com o termo Stone and Sorcery Paleomítico, né? É uma subversão do Sword and Sorcery, a capa e espada, que a gente está acostumado em alguns cenários de RPG. E aqui ele apresenta pra gente o cenário da antiga Mu, que é o continente onde essa história se passa, continente fantástico, né? Um pouco diferente da Terra, bem diferente, na verdade, né? Bem mais místico e sobrenatural. O livro ele te apresenta aqui esses pequenos termos e já chega com as regras, já apresentando como funcionam os testes e a mecânica central. É uma mecânica super simples e eu acho que esse é possivelmente o maior mérito do jogo, que é ter uma regra super simples, super leve, fácil de aprender, fácil de adaptar, fácil de você fazer qualquer ajuste e que você aprende aqui em 3 páginas de A4 e são resumidas em 4 tópicos. O personagem funciona à base de talento, traços e falhas. Para cada traço que você tem, você ganha um dado. Para cada falha que você tem relacionado à ação que você vai realizar, você perde um dado. Se você tiver com a ferramenta adequada, você ganha mais um dado e você tem um dado base. Então você pode rolar até 3 dados e se você conseguir em algum desses dados o valor 6, você é bem sucedido. Uma coisa bacana aqui, e que talvez seja a cerejinha do bolo para esses testes, é a questão das ferramentas. Quando você vai fazer o teste, se você tem a ferramenta adequada, você ganha um dado da ferramenta. O sistema ele sugere que esse dado da ferramenta, que é um D6, né, ele seja um dado de uma cor diferenciada. Porque se esse dado sair o valor 1 ou 6, vai produzir um efeito diferenciado na cena. Se o dado da ferramenta sair com o resultado 1 na rolagem, a ferramenta se quebra. E se o dado sair com a ferramenta no número 6, você tem o ativamento de uma habilidade especial daquela ferramenta. Lembrando que aqui quando a gente fala de ferramenta, a gente também inclui as armas. Então isso é especialmente efetivo no combate. Os personagens, como eu disse, eles funcionam à base de traços, né? Que o livro já continua em seguida com os personagens, a criação. E ele funciona à base de traços, falhas e talentos. O que seria? Isso aqui é a mecânica central da criação de personagens, esses 3 aspectos, e é tudo que você precisa de fato saber para criar o seu personagem. Quando você vai montar ele, você escolhe a quantidade de talentos que você vai ter, 1, 2 ou 3, e isso vai definir quantos traços você vai ter. São 12 traços e cada traço tem uma falha respectiva. Por exemplo, se o seu personagem for ágil, traço ágil, existe a falha desajeitado. Para cada uma dos traços, existe uma respectiva falha. E isso é uma mecânicazinha central. Mas e os talentos?
Os talentos são as habilidades. O sistema ele não usa classes, ele não usa rótulos para os personagens. Você adquire talentos. E esses talentos vão te dar habilidades especiais e vão dizer o que você sabe fazer. O que você são 6 grupos de talentos que abrangem aqui adepto, que seriam talentos à base de dons e habilidades, bestial, que é um grupo de talentos voltado para seu elo com os animais e algumas coisas relacionadas a instinto, lutador, né, o guerreiro, que aqui no caso é muito mais um caçador do que um guerreiro, que são habilidades de combate, mas aqui você não vai ver armaduras de metal, nem nada desse tipo, e armas muito fortes. Então o guerreiro aqui ele é muito mais voltado para um lado caçador e voltado para esse combate mais de matas, né, de sobrevivência, do que propriamente dito manobras de combate, exército e coisas desse tipo, táticas, né? O aspecto sobrenatural com oráculos e feiticeiros e especialistas. Isso aqui são grupos organizados, mas você pode pegar talentos de qualquer um desses grupos e formar o seu personagem. Para cada um desses 6 grupos, existem 6 talentos. E o livro, como vocês puderam ver aqui, ele usa muitas tabelinhas que é para você criar personagens aleatórios usando só o D6. 2D6, 1D6, você rola e vê o que saiu. Uma coisa interessante aqui é que durante a criação do personagem você pode adicionar um defeito para pegar um novo traço. E você pode fazer isso até 2 vezes. Então você pode ter 2 traços adicionais e receber 2 falhas. Você não necessariamente tem que ter falhas, a não ser que você queira traços extras, né? É bem legal aqui notar, já adiantar um pouquinho das regras, que os seus traços, eles são os seus pontos de vida. Deixa eu pegar aqui na ficha de personagem no final e vocês vão poder ver. Para cada traço você tem uma desvantagem, um defeito, né? E esses traços, como eles são seus pontos de vida, quando você recebe ferimentos, dano e coisas desse tipo, você marca aqui, ó, ferida na frente do traço e ele fica desabilitado. Você não vai poder usar aquele traço num teste. Então, por exemplo, se eu sou ágil e sofri dano, eu não tô mais ágil, eu tô normal. Eu não fico com defeito, mas eu não posso mais ganhar aquele dado bônus para fazer testes em situações que ágil seria relevante. E eu vou perdendo isso até eu me recuperar. E se eu perder todos os traços, todos os traços que eu tenho forem marcados com ferimentos, eu fico desacordado e possivelmente posso morrer. Essa é a mecânica central do jogo e ele vai rolando. É uma paradinha legal. Aí você tem os bens iniciais. Os bens iniciais você vai definir também com os talentos. Por exemplo, se eu tenho o talento pescador, eu vou ter os bens iniciais que vão possibilitar que eu possa ser um pescador, né? As coisas que um pescador carrega. Legal aqui, ele continua com background, e esse background aqui que ele coloca, a história dos personagens, ele vincula a cada um dos traços, ele dá um exemplinho assim de como na sua história você pode encaixar aquele traço com o seu personagem. Por exemplo aqui, o resiliente, né? O resistente. O exemplo que ele coloca aqui de plano é que durante uma praga o personagem se manteve saudável. Então quer dizer, isso aqui denota que o seu personagem é acima dos outros no quesito resistência, resiliência, né? E ele vai colocando isso com todos aqui para fazer um background, todos os traços. Ele faz a mesma coisa com a aparência do personagem. Ah, um personagem que é ágil, como é que ele é? Um personagem que é carismático, tem um sorriso vencedor, né? Uma risada diferente e tal. E faz a criação de personagem exemplo aqui pra gente, com rolagens de dado, bem legal, bem interessante. Assim. Em seguida vem os talentos. Cada talento ele vem com um fluff, né, uma brincadeirinha narrativa, explicando, por exemplo, que o dançarino, como é que é a posição de um personagem que é um dançarino, que é um intérprete numa sociedade dessas. E embaixo vem as regras de como usar essa performance de dança em diversas situações. E em seguida, os bens iniciais que um dançarino tem, né? Que ao longo da vida você adquiriu sendo um dançarino, usando o seu talento. Você vai pegar os talentos e vai montar, e essas combinações de talentos que são interessantes no jogo. Você combina os talentos com os defeitos e os traços, e o seu personagem é isso. Bem legal.
O livro aqui, ele tem muito disso daqui, artes bem legais de uma página, mas elas não são tão frequentes durante o livro. E isso, infelizmente, é um defeito, né? A gente podia ter mais dessas artes aí, podiam ser mais frequentes, mas a gente tem muitos desenhos aqui que parecem pinturas rupestres, né, para traduzir as situações e alguns ícones. Tem muito espaço em branco no design. Não é um design perfeito, mas é um design agradável, foi bem escolhido, o papel é bom, né? Aqui, por exemplo, o contador de histórias. Aí você tem as pessoas reunidas ao redor da fogueira, com ele contando um caos e tal. E aí, como que isso afeta sistematicamente o personagem? Aqui, um ladrão. Aqui, nos bens iniciais, o que esse ladrão pode ter roubado ao longo da vida. É bem bacana, é bem fácil de achar, é bem dividido entre aquelas 6 categorias que eu tinha falado. E você vai achando, sempre você vai ver tabelas em números de 6, em múltiplos de 6, né? Para você sempre poder usar o fator aleatório, apesar de eu achar que talvez não seja o mais interessante, são poucas as variações. Então, se você for usar o fator aleatório mais de uma vez, daqui a pouco já fica enjoativo. Você tem vários e vários e vários aqui. Ó, Fighter pode ser um Barbarian, né? Um Brawler. Personagens bem interessantes aqui você pode criar. E você tem essa parte sobrenatural, que são os oráculos e feiticeiros, né? A parte sobrenatural do cenário, ela está voltada para espíritos e fantasmas e aparições, um outro mundo que existe de fato no cenário. É explicado no livro que você tem um outro mundo onde habitam espíritos, fantasmas, aparições, sombras, e essas habilidades sobrenaturais você vai lidar com esses elementos, vai fazer rituais, vai invocar sombras, mas talvez você não consiga controlá-las e coisas desse tipo. Você faz efígies aqui, ó. É bem bacana, o sistema tá bem redondinho. O que o xamã pode fazer? Repelir, punir, banir essas criaturas do outro mundo, né? E você pode viajar para esse outro mundo, você pode visitar espíritos animais e coisas desse tipo. É bem tribal mesmo, é uma coisa bem raiz, primitiva. O livro inteiro é nessa pegada. Tem um quê de sobrevivência, né? E você fazer as ferramentas, e as ferramentas quebrarem, você ter que catar os materiais, conseguir comida, esse tipo de coisa. Não é um jogo padrão que a gente está acostumado a ver. Aqui a gente tem o avanço do personagem, né? O aprimoramento ao longo da história, o envelhecimento, que tem uma regra bem legal. Dependendo da idade do seu personagem, se você avança muito mais aventuras, você tem que fazer um teste para ele não envelhecer e começar a perder os traços dele, né? Perder as características distintivas. Vou falar dos bens, dos materiais. Legal que aqui a gente usa de tudo, né? Plantas, chifres, ossos, né? Pele, enfim. A moeda são gemas, né? Gemas preciosas, os tesouros, na verdade. E aqui a gente tem uma parte do livro bem legal que são os bens, que eles vão falar de armaduras, armas, até itens gerais. Cada arma tem características próprias, tem os objetos que ele é feito, habilidades especiais e tudo mais, né? Que são aquelas características que a gente falou que se sair um 6 vai ativar. Vários tipos de armas, lanças, canivetes, facas, né? Espadas, chicotes, armas de arremesso, arcos. Aí vem contêineres, roupas, itens de curiosidade, né? Coisinhas que você vai encontrar, estatuetas, cocares e coisas desse tipo. A parte de cura com remédios, medicinas, enfim, ferramentas aqui é importante, é uma parte interessante do jogo. Tudo muito leve, tudo muito mais voltado para a contextualização do cenário e para a narrativa do que regras propriamente ditas. As regras é aquilo que a gente falou. Rola os dados, você tem um dado, se você tiver uma característica distintiva, mais um. Se tiver uma ferramenta, mais um. E se tiver uma falha, perde um. E você quer alcançar o 6. Vem aqui a parte de aventurando-se, né, com combate,
ordem do turno, iniciativa, movimento. Movimento é bacana. O jogo ele não usa quadrículas, hexes, nem nada disso para você medir movimento. Ele tem 5 distâncias e o personagem ele pode mover uma dessas distâncias ou fazer um teste de agilidade para mover duas na mesma rodada. Você tem o corpo a corpo, né, a distância de uma mão, que é a distância que você alcança a pessoa, a distância do arremesso de uma pedra, a distância do arremesso de uma lança, a distância do tiro de um arco e o mais distante que nada alcança, né, já que o arco é o que vai mais longe possível. E para você se aproximar, você vai se aproximando um por rodada ou dois, se você passar no teste. Você nunca vai mover menos do que um, mesmo que você falhe no teste. E essas áreas, né, vamos dizer assim, essas distâncias, que são muito mais medidas em áreas do que em quadrículas propriamente dito, são a mecânica de movimento do jogo. Aí você tem aqui regras para perseguição, fuga, a luta. A luta aqui, ó, super simples, uma página, poucos parágrafos. Todas as regras são assim, muito leves. Quando você vai lutar, aquela mesma lógica, mas se você tiver com alguma arma, você vai testar o traço da bravura, da valentia. Se você tiver desarmado, você vai testar o traço da força, aptidão física, né? E você vai testar a sua precisão. Os ferimentos aqui, como eu disse previamente, funcionam perdendo os traços, né? A armadura ela pode prevenir, e a armadura aqui ela é separada em partes do corpo, né? Se você tem um escudo, se o seu braço está descoberto, né? Se a sua perna está descoberta, onde que o corpo é protegido, enfim. Aqui a gente tem manobras de combate, não são poucas, fintar, saltar, reunir, restringir, empurrar, esmagar, estrangular, enfim, pegar, enganar, os tipos de arma e aqui os efeitos das armas. Lembra quando eu disse que a ferramenta ela tem um dado separado e se tirar um 6 vai provocar um efeito? Aqui é a listagem dessas habilidades, né, desses efeitos. Por exemplo aqui, Slice. Slice, sua arma é tão rápida, né, um corte tão limpo e rápido, que se você tirar o 6 você tem um ataque extra imediatamente contra o mesmo alvo. Só que esse ataque extra não pode ativar essa habilidade novamente. Então assim, são efeitos bem bacaninhos, bem, dão característica para o personagem além dos talentos e traços, né? Aí você tem um exemplo de combate, em 7 turnos aqui. Algumas atividades que você pode fazer, escalar, fazer o item, né? Construir, os ofícios, escapar, fazer a coleta de comida, caçar, enfim, tá tudo aqui. Você vê que assim, as áreas do livro são todas bem delimitadas, você sabe mais ou menos aonde você vai encontrar, as atividades estão todas em um lugar, os talentos estão todos em um lugar, os traços estão todos em um lugar, as armas estão todas em um lugar. Isso assim facilita muito a consulta. Aqui você tem os perigos de doenças, né? Venenos, fogo, medo, tudo relacionado à narrativa do cenário. Fome, armadilhas, como descobrir, desarmar, qual habilidade que você usa para cada uma, para ativar. Interessante que o sistema ele tem um dos traços que é a sorte, né? Que você pode ter sorte ou não. E esse é o traço que você ativa para verificar, que você rola para verificar se você caiu ou não numa armadilha, ativou ou não. Porque aqui a gente não fala de armadilhas muito complexas, né? Tinha muito mais a ver com sorte e azar do que engrenagens muito bem estruturadas e bem boladas, né? Você pisar na armadilha de urso muitas vezes tem a ver com pisar no lugar errado, né? Aqui, nessa parte a gente já tem o cenário. E o livro ele traz bastante coisa do cenário. Ele vai dizer sobre os ambientes, as sociedades, os costumes, as leis, né? Sobre aquela questão do outro mundo que eu estava falando, que é algo tangível nessa parte mística do cenário, os espíritos, aparições, fantasmas, sombras. Aqui ele coloca uma regrinha de testes de vontade para lidar com essas aparições e fantasmas. E aqui possivelmente uma das coisas que eu
mais gostei e que acho que dá para você transpor para outros RPGs, que são as tribos. Ele cria uma estrutura para você montar uma tribo, com as crenças, as cerimônias. Ele dá uns exemplos bem legais nessas tabelas de que tipos de cerimônia a tribo deve ter. Uma cerimônia para colheita, uma cerimônia para quando acontece uma calamidade, ou quando nasce uma criança, ou para dar o nome da pessoa, quando a estação para, a cerimônia de casamento. Enfim, várias cerimônias de escolha de um novo líder. Tá tudo aqui, né, bem colocado e para dar ideias. Eu acho que assim, como são os habitantes dessa tribo, os líderes, o tamanho dela. Então assim, tem uma estrutura bem legal de como montar uma tribo aqui. Essas tabelas são, como eu disse, para rolagens aleatórias, mas eu acho que funcionam muito melhor para consulta. E o livro traz uma bem completo uma tribo de exemplo, que é o povo das nuvens aqui, que eles cultuam as formas que as nuvens fazem no céu e acreditam que são espíritos. É bem legal a forma como ela é construída aqui, didático, as cerimônias, o povo. E como as tribos elas são pequenas, ele põe aqui, ó, 4 mulheres, 4 homens, um garoto e 2 garotas, crianças, né? Ele traz a ficha de cada um desses membros da tribo e olha como as fichas são simplificadas, como um NPC facinho de fazer. Bem legal, isso aqui provavelmente foi feito com tanto afinco, tanto detalhe, para você usar na sua campanha, né? Usar, ou os personagens são dessa tribo, ou é uma tribo que você vai encontrar, os personagens saíram dessa tribo, alguma coisa assim, mas ficou bem legal isso aqui. Tem da mesma forma uma regra para fazer assentamentos, né, que são povoados maiores, que aí você já precisa ter atividades como comércio, agricultura, né, esse tipo de coisa. As crenças e as lideranças também que mudam bastante, porque aqui quando você tem uma organização maior de um assentamento, você já pode pensar num tirano ou numa realeza, né, ou em algo sobrenatural mandando naquele assentamento, fazendo aquilo dar certo. Enfim, aí tem até organizações aqui que são bem legais, se é anárquica, se é uma comuna, se as pessoas trocam serviço entre si, ou se há impostos, esse tipo de coisa. E tem um exemplo também. Mas como é um assentamento de 110 pessoas, lógico que não ia ter 110 fichas de NPCs aqui. Exemplos aqui de locais, tabelados também e tal, com 3D6 para rolar. Uma dica legal para fazer lugares aqui é você criar atmosfera, dizer quais as feras, os habitantes, o potencial de aventura que tem naquele lugar e os tesouros que os personagens vão fazer. Essa é uma receitinha que encaixa muito bem no sistema, que você vai ficar bem servido para todas as mecânicas e as habilidades do sistema. Locais estranhos, né, esquisitos, diferentes, para você usar no ambiente, a cidade que já foi, a Ilha dos Ossos, e por aí vai, o deserto de obsidiana, tudo bem simples assim, né? Mas bastante criativo e para você criar em cima, né? Para você fazer o seu conteúdo. Aqui uma das partes mais legais são as divindades desse cenário e divididos entre a influência, o ídolo, os costumes, as práticas, né, que são feitas, a prevalência entre os habitantes, quem acredita ou não, e a forma de culto. É bem legal, tem bastante divindade listada aqui para vários aspectos. Isso aqui ficou show de bola, eu gostei. Eu gosto dessas coisas que me dão ideias para trabalhar em cima, então esse livro para mim foi muito interessante. Para usar isso em qualquer outro cenário é um pulo, é simples, como o sistema não tem regras complexas, você consegue aproveitar isso de forma muito fácil, né, em outros lugares. Você tem aqui no livro uma parte sobre adversários, feras e mais feras, primatas, morcegos, ursos, e aí tipos, né, de ursos, de primatas, de tudo, pássaros, bovinos, caninos, crocodilos, né, jacarés, enfim, elefantes, aí aqui você tem mamutes, mastodontes, enfim, equinos, felinos, aqui os tigres, leões, tigres a gente sabe, enfim, hienas, você tem de tudo, você tem muitos animais, muitas feras, até um coelhinho eles colocaram aqui, não pode ferir humanos e é atento, difícil de ser pego, né?
Escorpiões, aqui ó. E a gente está falando de feras não como no nosso padrão, mas olha o escorpião. É um escorpião gigante, é uma coisa para ser aventuresca mesmo, para ser Stone and Sorcery, para você jogar heróis primitivos desbravando e querendo riquezas e destruir e derrotar o ser maligno que está causando algum embaraço. Que entre os inimigos tem os Homens-Fera, e isso ficou bem legal. Que são homens meio monstros, né? Meio criaturas. Esse aqui é os Dogfiends, da Montanha dos Crânios. São quase lobisomens aqui, mas são mais primitivos do que as tribos aqui, né? Ou pouco mais primitivos. Mas você tem povo serpente, povo sapo, né? Povo rã. E tudo bem descritinho, assim, com as fichas aqui, direitinho para cada um, exemplos, né? Como eu disse, isso aqui, cada um é uma ficha aqui. Então você tem um bestiário interessante. Aqui os mortos, espíritos animais, caveiras, esqueletos, sombras, fantasmas, aparições, tem de tudo, né? Que o sistema se propõe a ser. Uma parte para o GM, dando dicas, como era o tempo se passava, o tempo era medido, as viagens. Questão legal aqui dos mapas. O livro mesmo não tem um mapa do cenário, isso é proposital. Eles sugerem que na época não existiam mapas. Então, é mais aquela coisa de você fazer, montanhas logo depois das terras dos ursos e as planícies dos bisões, tal, próximo da floresta, do riacho e tal, e você ir fazendo esses elementos e deixar os próprios jogadores criarem mapas simples assim para se localizar. É interessante, é a forma de orientação, né, do período paleolítico. Aí aqui você tem clima, tipos de aventura, criando conflitos e tudo mais, dicas para o mestre mesmo, né, questões de exploração e comércio. Aqui o Paleodelving, gostei muito desse termo, brincando com Dungeon Delving, né. Eles brincam bastante com essas apropriações de nomes. Bastante tabela com questões para você montar o cenário. Aqui, ó, mais uma dicasinha de criação de aventura, passo a passo e elementos que você tem que ter, que funciona muito bem pro sistema. E uma parte muito legal aqui que são as variantes de jogo. Para você jogar na Terra, tirando, excluindo a parte sobrenatural e colocando aqui Neandertais, Cro-Magnon, o jogo se torna muito mais um jogo de sobrevivência, né? Você ainda vai ter um mastodonte, um tigre-dente de sabre, mas você não vai ter aquela parte tão mística e tão fantasiosa como os Homens-Fera e tudo mais. Mas eles usam aqui algumas adaptações que ficaram legaisinhas e você, se for jogar assim, vai focar muito mais num jogo de sobrevivência do que num jogo propriamente de aventura, quase capa e espada. Inclusive ele sugere aqui mudanças na regra, uma mudança super simples, para você conseguir jogar num cenário de capa-espada, que é você colocar essas armas, espadas, armaduras, e para isso a adaptação que eles sugerem é mudar a regrinha de quebra de ferramentas. A sua espada não vai quebrar você tirando uma vez mas ela vai ter uma quantidade de dureza que vai se perdendo ao longo de cada que você tira até que ela se quebre. Funciona bem, imagino que funcione bem, né? Vem uma aventura de exemplo, que eu não vou dar spoilers aqui para se eventualmente alguém quiser jogar. E o apêndice, com nomes, tabelas e tudo mais. E no final, 6 personagens prontos. Olha o tamanho da criação de um personagem. É muito simples, são poucos os traços que você precisa definir para ter um personagem, né? São poucos os traços que você precisa definir para ter um personagem, né? Então, é muito simples. O sistema é muito leve, muito simples. A ficha que eu já tinha mostrado. Frente e o verso, onde você coloca os talentos aqui. E um apêndice, que eu não tive dificuldade de achar nada, mas fiz poucas consultas através do apêndice, confesso. Ele é bem organizado, né? É suficientemente organizado. São 286 páginas aqui no final. E você tem um livro para jogar um RPG paleomítico. Eu gostei, os prós e contras são interessantes.
Os prós. O livro tem todo o conteúdo que você precisa para jogar num livro só. E você consegue ter bastante variedade de personagens. Num sistema muito simples, eu acho que com dicas que qualquer iniciante conseguiria jogar sem grandes dificuldades, né? E por ser leve, você consegue fazer facilmente adaptações e modificações, ajustes para o que você quiser. Isso é muito bom para um sistema de RPG. Pontos negativos. Eu acho que faltou um pouco de, de variedade. Tem bastante, tem o suficiente, mas o cenário é bem fechado. Você pode ser criativo o suficiente para criar novos elementos para esse cenário, lógico, mas eu acho que não é um cenário que tem um suporte muito forte para longas campanhas. Me parece que você em breve vai exaurir o conteúdo dele, assim. Tá certo que existem vários locais, vários temas a serem abordados, mas os personagens, você vai ter que criar personagens muito diferentes para o jogo conseguir se sustentar. É um tema fechado, lógico, é um tema bem coeso dentro de si, e ele não segue aquela linha de fantasia que a gente está acostumado com uma variedade de bestiário monstruosa, com goblins, dragões, enfim, não é essa a proposta. Para quem quer um jogo de sobrevivência, um jogo um pouquinho diferente, né, voltado para uma época que a gente não está acostumado a jogar, trabalhando com temas diferenciados de tribalismo, xamanismo, eu acho bem legal. Tem um potencial danado. Eu tô doido para sentar e jogar. E é um livrinho que não é extorsivo o preço. Você consegue achar ele nas livrarias aí, até aqui no Brasil eu consegui encontrar. E infelizmente a linguagem é uma barreira, mas fica aí minha dica e para mim ele é um livro que está aprovado. Eu recomendo. Até a próxima, a gente se vê.